Salve, salve família, que é Claudinho Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui, adentrando no seu lar. Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós temos um horário marcado às 20 horas. Eu quero agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Parece que foi ontem o primeiro episódio, né? O friozinho na barriga, ele ainda continua batendo, né? Continua batendo, mas a gente já está mais tranquilo. Apesar que cada episódio parece que é o primeiro, né? O meu muito obrigado a você que já sentou nessa bancada, a você que já veio aqui como convidado, o meu muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você que ainda há de vir, o meu muito obrigado antecipadamente, é isso mesmo. E mais uma vez, se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixa o like aí, para que mais vidas possam ser impactadas. Cada história que é contada aqui inspira tantas outras vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então, estamos seguindo aí nessa missão. E hoje nós temos um convidado muito especial. É, isso mesmo. Estamos aqui hoje com o coronel do Corpo de Bombeiro. Muitas dúvidas que vocês têm aí, né, sobre salvamentos de vida, a gente vai tirar aqui hoje, esclarecer para vocês. E hoje nós estamos aqui com o Coronel Alielso. Boa noite, Coronel. Boa noite, Claudísio. Para mim é uma satisfação estar aqui, tentando ser vida em outras vidas. Né? Boa, que coisa boa. Que alegria do seu podcast, com certeza. Que alegria ter o senhor aqui, né? Eu já quero desde já dizer para o senhor que a presença do senhor ela é muito marcante, né? O senhor tem uma áurea boa. Que bom, que bom. Espero que seja marcante, que a gente possa realmente dar as expectativas que você tem relacionadas ao bombeiro aí, à sociedade e os ouvintes, aqueles que assistem o seu programa aí diariamente. Coisa boa. Coronel, ainda que saibamos quem são cada convidado que vem aqui no DDI Podcast, mas eu quero ouvir do senhor. Quem é o Coronel Alielso? Pergunta difícil. Cada pessoa que está na nossa convivência diária, né, normalmente tem uma visão de quem é cada um. E aí é bem complicado realmente a gente realmente se definir completamente como pessoa. A gente nunca para realmente para pensar quem sou eu realmente de verdade. Mas a pergunta foi até melhor. Quem é o Coronel Alielso? Então ela é bem no lado profissional. Eu tento diariamente, Claudício, eu entrei na corporação em 2003, e aí diariamente, constantemente, a gente tem para tentar satisfazer as necessidades tanto da comunidade, que é a nossa função, atender o melhor possível a sociedade em si. O nosso cliente principal é a população, são as comunidades. E aí a gente vive num processo constante de desenvolvimento, de conhecimento, de treinamento, de aprender, de levar os nossos bombeiros, aqueles que a gente comanda lá no nosso batalhão, por exemplo, a dar o melhor de si no atendimento diretamente à população. Então a gente sente essa necessidade de, vamos dizer assim, motivar. A gente sabe que a motivação é interna de cada um, mas a gente tenta dar uma pitadinha diariamente no dia a dia deles ali, mostrando que tem conhecimento, que precisa, a importância do trabalho deles diariamente, até porque diariamente esses militares estão atendendo 6, 7, 8 ocorrências em um decorrer de 30, 35 anos. Se não tiver esse reabastecimento desse pessoal, a gente acaba perdendo um pouco no rendimento direto lá no final. Então, graças a Deus, né, eu tenho a sorte de estar comandando o batalhão de Arapiraca, que a gente conheço a maioria dos batalhões do estado, da capital, inclusive de outros municípios, e eu percebo essa diferença de qualidade na entrega do nosso batalhão. Então, eu me sinto uma pessoa que se dedica à corporação, estou sempre tentando aprender. Quando eu entrei na corporação, vamos dizer assim, eu não sabia, por exemplo, que era calibrar um pneu. Nossos caminhões, a gente percebeu que tinha uma certa deficiência na área de manutenção, então a gente começou a buscar conhecimento na área e hoje não tem nada que tenha dentro daquele caminhão, por exemplo, que a gente não conheça e passe para os nossos comandados lá, para que eles também disseminem conhecimentos, mas não quer dizer que eu também sei de tudo daquilo ali. Estou sempre buscando, então tecnologias surgem anualmente, então nós tínhamos caminhões, vamos dizer, de 1980, aqueles 1213 Mercedes antigos com um tanque que vazava água toda vez que saía do quartel, era capaz de chegar numa ocorrência e ter só a metade do tanque lá para utilizar. Hoje nós temos caminhões de última geração, com tecnologia
que vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa, e aí são equipamentos caros, de uma qualidade de dar inveja, inclusive na maioria dos estados do Brasil. A gente só está aí próximo, equiparado em termos de qualidade de caminhões com São Paulo, Brasília, que são estados realmente que estão, Rio de Janeiro, que estão lá sempre no topo, até pela questão de recursos, né? São estados mais ricos, têm mais condições de investir. Então, o coronel Alielso, quando ele entrou na corporação, vamos dizer assim, ele não sabia nem o que ia ser, o que era ser bombeiro. Na época, o curso de formação de oficiais de bombeiro militar, ele era feito o concurso através da Fundação Carlos Chagas, mesmo vestibular da UFAL lá, aquele PSS de 3 anos, a segunda fase, por aí vai. Eu tentei odontologia, tentei medicina, passava a primeira fase, segunda fase sempre ficava, chegou um ano que eu digo, ó, vou tentar fazer um curso. E aí eu comecei a fazer o vestibular em 2000, por aí, 99, 2000. Aí não passei nesses cursos, passei no concurso do Estado, era agente administrativo de escola estadual lá na Baixa Grande, no José Tavares, e continuei estudando. Aí no ano 2001 teve o concurso da Polícia Civil, passei, mas não tive coragem de, quando fui chamado, de assumir o cargo de policial civil. Fiquei um pouco amedrontado com a atividade policial, até porque era muito novo e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje do que é a atividade policial, que ela é muito parecida com a do bombeiro, então é uma atividade muito boa de exercer realmente, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Eu não, vou estudar mais um pouco. Pra você ter uma ideia, um salário na época, o salário mínimo era, quando eu passei nesse concurso, era R$ 320. Passaria a receber R$ 1.000. E eu me neguei a assumir esse cargo, 3 vezes mais, vamos dizer assim. Não, vou estudar mais um pouco, vou ver mais à frente. Aí falaram, ó, é muito bom, CFO do bombeiro, dentro lá do concurso da Universidade Federal, né? Só que é bem concorrido, eu digo, mas eu vou tentar, tinha CFO bombeiro, CFO polícia. Eu já tinha me negado aí para a Polícia Civil, então vou tentar o CFO do bombeiro, mas nem tinha pesquisado, não sabia. A internet não era o que é hoje para gente. A gente realmente conhecer o que é uma determinada profissão, vamos dizer assim. Aí o que acontece, eu digo, não, vou marcar o X no CFO do bombeiro. Passei. Bem concorrido na época, era 30, era 40 para 1, na época já era uma concorrência bem alta. Aí eu digo, que sorte, que em outros que eu fiz com concorrência menores eu não tinha passado. Então realmente foi o momento que me agraciou naquele concurso daquele ano. E aí foi quando eu me afastei da Secretaria de Educação do Estado e entrei na Segurança Pública, dentro do Estado. Até chegar lá no quartel onde a gente foi fazer o curso, que foi no estado de Pernambuco, ainda era uma obscuridade o que eu ia fazer lá. Vamos lá, meus pais foram me levando daqui até Maceió, chorando, porque eu ia pegar um ônibus e ia embora, não sabia o que ia acontecer, possivelmente eles sabiam que era atividade do bombeiro militar, só eu não sabia exatamente, né, do que se tratava, mas aí decorreu 3 anos, o curso de bombeiro hoje, para oficiais ele dura 3 anos, para praça no mínimo, em média, 9 meses. Então são cursos realmente extensos que tendem a puxar bastante daquele bombeiro militar quando ele for entregar aquilo que ele aprendeu à sociedade diretamente. Porque saiu do curso, já vai operar, vamos dizer assim, se fosse medicina. E não é assim, né, na maioria dos cursos. O bombeiro militar ele é colocado lá num curso para, simuladamente, claro, com algumas coisas bem controladas em termos de segurança, ele coloca diariamente em situações que você normalmente vai encontrar no dia a dia do bombeiro militar. E aí se passou 3 anos, vinha em casa visitar a namorada e os meus pais num sábado, passava só durante o dia, domingo, 7 da manhã, eu precisava pegar um ônibus de volta ao Jotudão pela Garanhuns, Caruaru, até chegar aí na Academia de Polícia de Paudalho, que é próximo já do Recife. E aí esse curso, ele durou, esse encontro entre a família durante 3 anos, eu vinha em média a cada 3 meses, era quando eu conseguia. Então as atividades lá eram em regime de internato, então você entrava na academia no domingo à noite, só podia se ausentar se não estivesse preso, vamos dizer assim, escolarmente, por ter feito alguma coisa que não devia, e aí você tinha o tempo da sexta-noite até o domingo às 9 da noite para se apresentar lá. Com uma distância,
e o ônibus ele demorava mais de 10 horas de viagem, então eu acabava só ganhando a sexta-noite durante a madrugada, porque eu não tinha o que aproveitar aqui da madrugada, era a viagem, então eu só tinha o sábado. Domingo, 7 da manhã, eu precisava estar 5 horas, 7 da manhã, eu precisava estar pegando o ônibus de volta para me apresentar. Então, durante os 3 anos, a gente lá aprendeu tudo que era atividade de bombeiro militar. E aí, quando a gente retorna já com outra visão. Não é aquela mesma adolescente, aquela mesma criança que foi sem saber o que ia encontrar lá na frente. Quando volta realmente com outra visão de mundo. E aí traz, dentro desse nosso curso, aquela vivência que a gente sabe que vai estar comandando guarnições, comandando tropa, comandando batalhões lá na frente, como eu estou hoje. E a gente precisa desenvolver tanto o lado operacional como o lado de liderança, de administração. Então a gente se envolve com bem mais atividades, vamos dizer assim, tanto físicas como intelectuais. Lá é um curso que ele é reconhecido pelo MEC, você recebe o diploma de nível superior, bacharel em segurança pública e por aí vai. De lá para cá, eu comecei a fazer cursos de especialização, que a gente também possui dentro da corporação e até em outras corporações. A gente pode também se candidatar a fazer um curso em outro estado, e aí a gente começa a se especializar em determinadas áreas. Gostava da área de educação física, fiz um curso de metodologia do treinamento físico militar, junto à Polícia Militar de Alagoas, lá na Academia Arnaldo de Melo, durou 8 meses, salvo engano, esse curso. E aí foi logo no momento que eu casei, então a minha lua de mel com a minha esposa foi durante esse curso de educação física em Maceió. Ela disse, que lua de mel, eu digo, logo a gente tem uma, não se preocupe. E aí curso de mergulho autônomo, operações em área de caatinga, salvamento veicular, é uma atividade realmente que acontece muito na nossa região aqui. O nosso pessoal ele é bem treinado e capacitado para atender esse tipo de ocorrência, então o batalhão aqui, eu sou feliz em estar comandando um batalhão desse nível, do de Arapiraca, porque é muito fácil comandar quem sabe fazer realmente o trabalho. Não é fácil você chegar em uma determinado local, uma atividade que você quer prestar um serviço e você perceber que em muitos momentos deixam a desejar. Não é o caso da população de Arapiraca. Hoje nós temos aí 4 veículos diariamente trabalhando, cada um executando uma atividade específica, uma unidade de resgate, que é aquele que está relacionado ao atendimento pré-hospitalar, uma unidade de salvamento terrestre e altura, que, vamos dizer, se fosse fazer um adendo similar à Polícia Militar, ele estaria próximo daquilo que o BOP faria. São atividades realmente especiais com um risco diferenciado. E aí eu tenho uma certa preocupação quando eu faço esse comparativo, para quem está assistindo e não sabe o dia a dia da atividade bombeiro militar, que a gente não tem um grupamento, como, por exemplo, a Polícia Militar tem, a Polícia Civil tem, de operações especiais de bombeiro. Por quê? A gente possui uma infinidade de atividades específicas. Acredito que você vai perguntar. Mais à frente, a gente vai começar a falar um pouco mais. E aí, cada uma delas, elas possuem atividades de salvamento que são de nível que não dá para a gente avaliar o que é especial e o que não é, porque todas elas são. O mergulhador que vai buscar um corpo a 35 metros de profundidade, a gente precisa avaliar se aquilo ali é um risco ou não, se aquele local que ele vai buscar você não tem visão alguma, o sol já não chega lá nos 35 metros de profundidade em barragens onde a água é turva, você não sabe o que é que tem ali dentro, se é um jacaré, se é metal cortante, se é material que ele possa se prender, uma rede, um arame, e ele pode ficar lá debaixo d'água preso por não conhecer o equipamento, o local específico. Então, cada ocorrência que o bombeiro pratica, apesar dele ter treinamento de forma geral do que é que ele tem que fazer em determinados tipos de ocorrência, se é na altura, se é debaixo d'água, se é na superfície, no caso do salvamento aquático, se é em acidente, se você vai precisar cortar o veículo para dar acesso à vítima e retirar ela de dentro, se é um incêndio em prédios elevados, se é um galpão, dependendo do material combustível que está queimando lá. Então, esses riscos, eles sempre estão presentes nas ocorrências de todas as guarnições. Então, é isso que a gente vê no dia a dia, a satisfação que a gente vê dos bombeiros, o que no dia a dia eles demonstram para a gente. Então, a gente, sem determinar, sem mandar, vamos dizer assim, que façam,
eles naturalmente, diariamente, eles se juntam em determinado horário e começam a treinar uma atividade específica de salvamento que eles acham que pode ter dificuldade caso ocorra, então diariamente vai ter um horáriozinho lá que eles sentam para conversar, pegam o material, monta e começa. Então tudo no bombeiro, tanto os veículos como equipamentos, ele tem equipamentos de diversas utilidades, tem elas movidas a combustão, com motor acoplado, tem ferramentas elétricas, ferramentas manuais, os próprios uniformes, roupas, EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, elas têm cada EPI específico para determinado tipo de ocorrência. Então, para quem está na água, tem os equipamentos necessários, os EPIs, para ser utilizado, no salvamento terrestre, no salvamento veicular tem, de incêndio nem se fala. E por aí vai. Então, eu me sinto um entusiasta do bombeiro. Eu acredito que se eu conhecesse antes, eu tinha tentado desde o início entrar. Porque depois que eu entrei, me apaixonei, é uma profissão realmente. Então, quem pensa em um dia passar no concurso do Corpo de Bombeiros, não vá pensando se tem só na mente a questão de obter um emprego, não vá. Lá, pense que você vai assumir uma profissão de verdade, é uma profissão de vida. Então, no dia a dia, a gente não vê um bombeiro que conseguiu um desafeto em uma ocorrência, não. Então, sempre ele, não é só o dinheiro, o benefício do retorno, do olhar de quem está sendo atendido, dos próprios familiares que às vezes chegam aí, em outro dia lá no bombeiro, só para conhecer aqueles que foram lá resgatar aquele parente, até a própria vítima vai lá depois que fica bom e aí faz uma visita ao quartel e conversa, agradece, tira fotos no quartel, passa a conhecer e falar bem. Então, não tem dificuldades, nem, vamos dizer assim, desafetos emocionalmente quem trabalha na corporação. Então, quem não tem realmente gosto pela atividade, realmente... Então, se exige muito fisicamente, se exige, é importante que a pessoa saiba nadar, tenha um físico adequado à atividade. Então, tem dias aí que a nossa viatura ela sai para 10 ocorrências. Então, imagine, um militar que está 24 horas de serviço, e cada ocorrência que ele vai utilizar grande parte do esforço físico e mental dele, porque ele se depara com situações diversas no dia a dia. Não venham dizer que isso não afeta a mente das pessoas. Claro, cada um individualmente absorve ou não, a depender do nível de ocorrência que ele participa ali. Alguns reagem rapidamente, outros demoram um pouco mais, ficam sentidos, falam durante outros dias, começam a conversar, e um ajuda o outro, e aí aquela situação ela é transformada em um ponto positivo para que ele melhore a cada dia e vá lá e preste um serviço melhor do que ele prestou durante a vida dele. Então, eu não tenho muito o que falar assim, do bombeiro, eu me sinto um devedor dessa profissão, porque ela, por si só, ela cativa o indivíduo, o profissional, realmente. Coisa não boa. sei se eu respondi. Coisa boa. Quem é o Coronel Alielso, né? Coisa boa. Com que idade o senhor entrou no Corpo de Bombeiro? Eu entrei com... Eita, agora ficou difícil. Em 2003, de 81, eu tinha 22 anos. 22 anos. 22 anos. O senhor é natural de onde? Sou natural de Arapiraca, mas assim, até os 14 anos eu morei em Pão de Açúcar, no sertão, na beira do rio. Tinha algo, onde surgiu a inspiração? Tem alguém da família que já é da carreira militar, já é do Corpo de Bombeiro? Não, por incrível que pareça, eu sou o primeiro da família como militar, depois veio o meu irmão. Então, meu irmão mais velho, ele veio a passar, acho que 3, 4 anos depois, na Polícia Militar. Hoje ele é policial militar, trabalha lá em Jacaré dos Homens. E até hoje, assim, tem um policial civil agora primo, alguns depois apareceram, mas que eu tenho conhecimento, só eu, inicialmente, que era entre, acho que por isso também eu não conhecia diretamente a profissão ainda de militar, né? Tem muito jovem que está nos assistindo, né, que está nos ouvindo, e tem muito jovem que tem o desejo e o interesse pelo concurso Corpo de Bombeiro. O senhor bem ressaltou que não gera desafeto. Em contrapartida, aquele que galga, muitas das vezes, a carreira militar, as organizações criminosas, né, o crime por si só, ao ver aquele que é combatente, surgem as represálias.
E aí, mesmo não surgindo a questão da rivalidade pelo parte do crime contra o ser humano, que é o profissional de carreira, mas aí há a necessidade do cuidar do físico para poder salvar vidas. Não é fácil. A profissão militar, ela exige bastante. Então, quando você vai entrar na situação de adulto, agora nada deve ser fácil para quem quer seguir o sentido da vida, realmente, de se tornar adulto e levar a vida à frente, constituir uma família, ter filhos. E aí, mais à frente, você vai perceber que na profissão bombeiro militar, aquilo se torna obrigatório no dia a dia. Então, ela exige que você seja um homem honrado diariamente e que você se dedique à sua profissão, se dedique à sua família. Então, ela exige diariamente disso, durante os 35 anos de profissão, que é o tempo para que você, o tempo mínimo para que você consiga galgar a sua aposentadoria e poder descansar um pouco mais. Para você ter uma ideia, eu tenho militares no nosso batalhão que já estão fazendo 40 anos. Não estão aperreados para se aposentar, porque realmente gostam da atividade, gostam do que a gente faz lá no dia a dia, para você ter uma ideia. Então, para quem pensa realmente em entrar num concurso do bombeiro, como eu falei, vá lá esperando encontrar uma profissão, não seja mais um emprego. Vamos dizer assim, vou entrar no Corpo de Bombeiros para depois, ou vou fazer como Corpo de Bombeiros como um pé de meia, já que eu sou, vamos dizer, empresário lá, para exigir realmente de você, tanto intelectualmente como no dia a dia, como profissional, fisicamente. Então, diariamente, se você passar lá qualquer horário do dia, você vai ver alguém na academia, na piscina, correndo, dentro do quartel, fazendo atividade física. Não determinado com horários, nem publicação em boletim, não. Naturalmente, ele se sente na necessidade de melhorar a sua situação de saúde. É uma exigência para todos, claro. Mas para a gente, como bombeiro, é uma obrigação, né? É uma necessidade para todos, corrigindo aí a exigência, né? Se o cara não quiser fazer nada, não faz. Ele vai sofrer lá numa ocorrência. E só tem ele para executar a função naquele momento. Quando é que a população precisa da atividade de bombeiro? Quando mais ninguém ali consegue resolver aquele problema. Então, só ele que está de serviço às 24 horas é quem vai resolver no local. Então, a própria atividade em si, não são as determinações diárias, exige dele que ele realize o trabalho dele. Muito difícil para um bombeiro chegar em um local de ocorrência e ele não fazer o trabalho dele. Isso aí é muito ruim. Uma coisa que a gente não encontra no nosso batalhão. Por quê? Como eu disse, né? 35 anos de serviço, você trabalhando praticamente diariamente com as mesmas pessoas, acaba se tornando uma família, praticamente. Todo mundo se gosta, todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda. E aí a relação é aquela mesma que a gente tem com o irmão, com a esposa, com o filho, ela se torna muito próxima. Em amizade, em respeito, em consideração, e principalmente, alguns têm mais habilidades do que outros para se comunicar, né? Como você realmente deve ter muito mais do que eu. A sua profissão já exige disso, a minha profissão já exige que eu realmente atue mais mecanicamente, né? A não ser algumas ocorrências específicas, por exemplo, um tentante que sobe uma antena. Imagina um risco para o bombeiro subir numa antena energizada que vai tirar alguém lá que está como tentante querendo cometer suicídio. São diversas ocorrências dessa natureza que a gente vai atender. Não é fácil. Não é fácil uma ocorrência como essa. Tem um caso bem interessante que aconteceu comigo quando eu era tenente. Próximo de 2006, por aí. E aí me desculpe o que aconteceu, porque eu vou acabar contando, porque realmente para mim foi engraçado. A intenção das palavras não era dizer realmente aquilo, era só para... A gente fez o isolamento do local, e aí tinha um tentante, uma antena, a gente estava com 6 bombeiros na ocorrência lá, 2 viaturas, e aí um militar nosso, que se sentiu mais seguro para realizar aquela aproximação do tentante para conversar com ele, começou a subir a antena. Daqui a pouco, eu não sei se era pastor, se era alguém muito importante de uma igreja, chegou e pediu a um outro militar nosso que estava lá, que também era da igreja dele, se ele não poderia subir a antena para conversar, já que conhecia, que já tinha participado da igreja.
Entendi completamente a intenção dele, né? Realmente era de ajudar. Aí o sargento se dirigiu a mim diretamente. Tenente, ó, tem um cidadão ali, tal, da igreja, tal, conhece ele, participa da igreja, gostaria de subir. Imagine, para gente que é bombeiro, treinado, faz esse tipo de atividade diariamente, a gente fica receoso quando o nosso militar ele se aproxima de uma vítima em um local como esse, sozinho, porque a maioria das nossas ocorrências, o cara ou está em dupla, ou está em equipe, 3 pessoas, 4 pessoas. Então, algumas ocorrências específicas, o cara precisa trabalhar sozinho no local. A própria vítima ela não aceita mais de uma pessoa ali próximo dela. É claro que eu não poderia permitir que uma pessoa que não tem treinamento, que a gente não sabe a capacidade dela de se colocar em uma situação de altura, já se colocou em uma situação de altura em que você sentiu na barriga o medo Eu nem subo. daquele local? Perfeitamente. Para a gente é muito simples isso acontecer, até porque nos nossos cursos, quando a gente coloca o bombeiro militar aprendiz dentro do soldado, o soldado lá que está no curso de formação dele, e a gente coloca em diversas situações, mesmo amarrado, ele chegou a entrar em pânico. Mas aquilo precisa ser repetido diariamente até que ele supere aquela situação. Aí a resposta que eu disse, porque é pastor, porque era o missionário, eu não entendo, eu não lembro exatamente o nome da função dele na igreja, que ele iria convencer, através de Deus, que ele iria descer. Acredito que ele conseguiria fazer isso. O meu problema era permitir que ele participasse de uma ocorrência como essa. Se ele se acidenta, a culpa completa pela vida dele, pelo que acontecesse com ele, era minha, como comandante naquela operação. Aí a minha resposta realmente foi muito ríspida, me arrependi logo depois, mas não tinha a intenção direta de dizer aquilo, era só para que realmente ele não tentasse convencer, com outras palavras, que a situação realmente era tensa. Ele tinha a população dizendo, pula, corno, você ganhou foi um par de chifre, não foi asa. Tivemos que reprimir uma quantidade de pessoas naquele local, claro, com ameaça de prisão em flagrante, diretamente por estar interferindo diretamente em uma ação de uma guarnição de bombeiro militar, em um estado está ali trabalhando e alguém estava intervindo diretamente no possível resultado daquela operação, e aí cessou aquela atividade animosa por jovens, claro, eles compreenderam na hora, e aí não houve transtornos a mais relacionados a isso. Só depois que a gente do Corpo de Bombeiros do Estado passa essa fita zebrada, a minha resposta realmente me dói até hoje, nunca esqueci. Nem Deus consegue entrar, passar por essa fita, para que ele realmente se afastasse. O objetivo da frase era só esse. Aí eles conversando com o sargento me contou, e ele é bruto, assim, ignorante, aí o sargento disse, hoje é o melhor dia que eu encontrei esse tenente. Já para ele não continuar tentando, realmente, porque ele estava insistindo muito. Mas aí a ocorrência terminou perfeitamente como a gente esperava e sempre aconteceu. Então o cidadão conseguiu convencer o nosso sargento, ele desceu. Aí eu chamei realmente, porque ele realmente se colocou numa situação que queria descer, que já tinha passado aquele surto que aconteceu naquele momento. E aí ele solicitou não ir dentro da nossa viatura, queria que algum familiar, ele queria ir para casa, queria descansar, e não tinha ninguém. E aí a gente, nesse momento, chamei o sargento e disse, agora é a vez do amigo. Você conhece realmente ele? Fui lá junto com ele deu logo um abraço, e aí eu digo, está entregue em boas mãos. Agora sim, é a sua hora de atuar. Lá tinha que ser a gente, infelizmente tinha que ser a gente. Assim. Quando a gente vê os bombeiros atuando, né? E aqui eu mando cumprimentação, né? Para todos que fazem parte da equipe, do Batalhão do Senhor também. Mas tem muita gente que está assistindo em casa e não sabe como é a atuação. A gente hoje está em Arapiraca, né? Que é conhecida como a capital do Agreste, mas não tem praia. E normalmente as pessoas acham que bombeiro militar só atua na praia. E não é bem assim. Não é bem assim. A gente realmente executa diversas atividades. A gente possui na capital questão específica da região, do local, né?
Grupamentos especializados. Então, lá tem o grupamento de salvamento aquático, chamado de GSA. Grupamento de socorros e emergências, GSE, só faz a parte de emergência. E o grupamento de incêndio. E o GBS, que é o grupamento de busca e salvamento. Então, são 4 atividades específicas que, devido à demanda e à necessidade de especialização naquela área, eles se dividiram em batalhões. O nosso batalhão aqui do interior, ele é chamado de batalhão de bombeiros, onde todas essas atividades elas estão inseridas. Então, nós temos o veículo de socorros e emergências, que é a unidade de resgate, nós temos o autossalvamento, que é o veículo de salvamentos especiais, terrestre, altura, mergulho, por aí vai. Salvamento aquático. Claro que a gente, como você bem falou, a gente não tem ainda essa demanda na região de Arapiraca sobre o salvamento aquático, a não ser em datas específicas, cidade de Traipu, Jequiá da Praia, alguns locais já na área lá sul, tem um batalhão de Penedo, que é quem atua na área de salvamento aquático lá também. Então, o nosso batalhão, ele possui todas as atividades que dentro da capital, cada unidade operacional faz especificamente. Então, no grupamento de salvamento aquático, você não vai ter, dentro da administração, dentro do corpo técnico de bombeiros militares, o cara que faz incêndio. Não vai ter, lá vai ter só os guarda-vidas, as pessoas que vão trabalhar na praia e vão realizar mergulho. Na busca de cadáver, de bens, por aí vai. Então, no grupamento de incêndio, você não vai encontrar ninguém que trabalha dentro do seu corpo técnico do batalhão em socorros e emergências. São só militares que estão diretamente ligados à atividade de incêndio. O nosso batalhão ele possui essas 4 atividades diretamente. Então, socorros e emergências, o salvamento, que aí o salvamento acaba abarcando tudo, a unidade de resgate, que atua em acidentes, e os veículos de incêndio, que nós possuímos 4 na nossa região. Nós possuímos um autobomba-tanque, que é o veículo de primeira resposta, é o que chega mais rápido na ocorrência, tem a capacidade de jogar água mais forte, mais rápido e mais alto do que todos eles, e um autotanque, que é um veículo que transporta água até as ocorrências em que aquele veículo não consegue sozinho resolver a situação. As outras 2 viaturas elas estão em pontos estratégicos deslocados. Uma está em São Sebastião, que aí é uma viatura mista, por isso ela tem um nome específico, Autobomba Salvamento. Então ela faz a parte de incêndio e salvamento, mas não faz a parte de socorros e emergências, porque nessas cidades, para que o bombeiro pudesse atender mais de perto a população, e em obtendo lá uma viatura do SAMU, uma viatura da Secretaria de Saúde, que realiza já as atividades no dia a dia, a gente desloca primeiramente, através de um plano estratégico de expansão do bombeiro, uma viatura que só o bombeiro consegue realizar aquela atividade, que é de combate a incêndio e salvamento. É claro que o atendimento pré-hospitalar em si, ele é competência da Secretaria de Saúde, não é do Corpo de Bombeiros. E por que quando criou o SAMU, o bombeiro não acabou? Então, não é interesse do Estado, do governo federal, acabar a atividade de saúde do Corpo de Bombeiros, até porque ele normalmente está inserido também, por quê? Muitas vezes a vítima, para que você consiga um médico atendê-la, colocá-la dentro da viatura, ela precisa ser retirada de um local de difícil acesso. Então, um veículo que tem uma colisão frontal, capotou, sei lá, e a vítima ficou presa às ferragens, a Secretaria de Saúde ela não tem o treinamento, o material necessário para retirar aquela vítima do carro para que ela seja atendida. Quem faz essa atividade é o bombeiro, então o nosso autobomba salvamento lá possui o equipamento para isso. Então eles têm um treinamento, um ponto exato onde cortar o veículo para abrir acesso à vítima, retirar ela de dentro e entregar à equipe de saúde para que ela faça a parte realmente dela. O outro ABS, também na mesma situação, ele se encontra em São Miguel dos Campos, que ainda é a área do nosso batalhão, do 7º Batalhão. Então, há o interesse da corporação nos próximos anos, está se vendo a questão de concurso, material, viaturas, é bem caro montar realmente, por incrível que pareça, um veículo de incêndio do bombeiro, ele tem um custo elevado. No dia de hoje, por exemplo, você não consegue, dos mais simples caminhões menores para combate a incêndio e salvamento, você vai gastar pelo menos
1.200.000 só em um veículo, fora todos os equipamentos que poderiam estar dentro dele. Se você quer um veículo desse totalmente completo, com todos os materiais, você passa de 1,5 milhão, tranquilamente. Então, são equipamentos específicos, realmente, e tem um custo elevado de aquisição. Então, o bombeiro hoje ele mudou bastante, como eu disse, quando eu entrei, era um 11, 13 que vazava água pelo tanque. Tinha que estar a todo momento reabastecendo ele dentro do quartel, porque se tivesse ocorrência ele tinha que estar cheio. Se ele passasse um dia inteiro sem ocorrência e não tivesse sendo reabastecido, é possível que no outro dia não tivesse água dentro do tanque. Então hoje nós temos veículos de última geração. O bombeiro está adquirindo aí outras autoescadas já que chegam próximo de 10 milhões um veículo desse. São importados todos, realmente não tem um custo de importação, transformação de moeda e por aí vai. O valor ele pode chegar às alturas em atividade de bombeiro. Então não é barato para o Estado manter uma corporação como bombeiro, apesar de ter condições. Então a taxa de bombeiro hoje, ela tem sido direcionada a essa atividade de aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Para você ter uma ideia, quem possibilitou a maior mudança nessa questão técnica do bombeiro em material foi a ajuda dessa taxa de bombeiro. Então, anualmente ela acontece. A gente tem bombeiros que, por exemplo, não se sentem confortáveis, não acha correto existir a taxa. O valor ele é bem baixo realmente e o benefício que ele traz lá no final ele é muito alto para a sociedade, realmente. Ele é muito bom, o benefício. Então, a maioria dos caminhões nossos, o governo do estado, o Fundo Nacional de Segurança Pública e a taxa de bombeiros, ele tem equipado muito bem a corporação. Até quando eu entrei na época, a gente não tinha uniformes de incêndio. Então, essa farda do dia a dia era que a gente entrava no fogo. A gente não tinha equipamentos de corte de veículos hidráulicos como tem hoje, ou elétricos. Tem tanto hidráulicos motomecanizados como elétricos hidráulicos também. Era no machado, era no facão, era na força bruta e era feito o serviço. Então, a necessidade do dia a dia de ocorrências é que faz com que a corporação se adapte diretamente àquela situação. Então, a corporação viu que não dava mais para atender daquela forma, começou a adquirir equipamentos de ponta. Você tem uma ideia, um material desse de desencarceramento de vítimas, um kit só ele custa perto de 200 mil reais. E são alicates, tesouras e expansores e cilindros hidráulicos. Só que aí a forma de construção dele, o material que é utilizado, a capacidade de carga dele, ela extrapola tudo aquilo que você vê no dia a dia aí, em oficinas, indústrias, seja lá o que for. Então ela é bem específica a atividade do bombeiro. O bombeiro militar em si, ele não é só, não são as viaturas e os equipamentos que definem a ocorrência. Então a capacidade dele também de atuar com aquele tipo de equipamento, exige dele conhecimento técnico para a utilização daquilo ali, que ele não pode danificar na primeira ocorrência, porque amanhã vai ter outra. Então nós temos equipamentos desse aí já há 20 anos em operação, sem problema, sem ter parado ainda. Com a manutenção preventiva básica, claro, né? Que acontece na própria unidade. A gente treina os nossos militares para que façam isso diariamente. Então, normalmente, esse tipo de equipamento e material de defeitos mais simples, a gente mesmo resolve dentro da unidade. Então, cria lá uma salinha com ferramentas e aí cada um começa a se interessar pela área. Outros já cuidam de outros tipos de materiais, como as roupas, como capacetes, por aí vai. Então, é uma corporação que todos se juntam, vira realmente uma equipe, uma família ali em ascensão, né? Espero. Quais são as ocorrências mais frequentes na cidade de Arapiraca? Depende muito por incrível que pareça, de alguns fatores. Por exemplo, a época do ano, os incêndios ele diminuem bastante no inverno, mas eles se transformam em outros tipos de incêndio. Por exemplo, no inverno a gente vê diversas ocorrências em que o fator determinante para que aquele incêndio se iniciasse era instalações elétricas. E aí também entra postes. O centro da cidade ele possui um problema já há muitos anos relacionado a essa organização da fiação lá. Então, vez por outra, a gente faz um atendimento lá e aí a eletricidade e água normalmente não se combinam e aí o bombeiro militar ele precisa estar
preparado e tranquilo para atender esse tipo de ocorrência. Então, no verão, aí acontecem pelo próprio aquecimento, então são materiais que são lançados em vegetações, e aí começam a avançar sobre casas e por aí vai. A gente tem os atendimentos diferenciados a depender da época do ano. O que acontece mais diariamente são realmente os acidentes. Então, a unidade de resgate, hoje, por exemplo, ela chega a sair uma média geral de 6 a 7 vezes por dia. Uma unidade de resgate só, uma guarnição que trabalha 24 horas. Tem dias que ela atende 10, 12? Tem. Tem dias que ela atende 4, 5. Então, nunca ela está em atividade. Então, incêndios, dá uma média de 1 a 2 incêndios por dia, a depender da época, principalmente. No inverno é onde diminui bastante essa incidência de incêndios. O salvamento terrestre e altura, isso aí é praticamente diário. Então, são animais silvestres, arara, animais ferozes, como cão, jacaré, por aí vai. Então, diariamente, extermínio não, captura, às vezes acontece a necessidade do extermínio devido ao local, a forma de acesso àquele ambiente, a gente realiza o extermínio também de abelhas, normalmente é captura. A gente fez uma parceria com apicultores da região e eles se sentiram lisonjeados quando a gente convidou, chamei no quartel para conversar, disse a eles as condições, porque só exterminar realmente fica muito complicado. Muitas vezes a gente é obrigado, dependendo do local, do tipo de ocorrência, a gente não tem outra forma de realizar a altura e por aí vai, em que aquela colmeia se encontra, não, ela fica impossibilitada a captura, mas aí a gente faz uma parceria com o pessoal de apicultura e aí eles se sentem prestigiados, que vão com a gente para o local e eles colocam o materialzinho deles lá para que no final de realizar a captura ele leve a abelha para o ambiente controlado dele de produção de mel lá no terreno, no local que não tem pessoas ao redor. Né? A gente vê aqui no rio Traipu que existem muitos afogamentos, né? E recentemente teve aqui um treinamento que até viralizou aí nas redes sociais. Como é que funciona o salvamento numa área daquela? Traipu, o que acontece? A gente não tem, por exemplo, uma atividade de bombeiro de salvamento aquático em Traipu. Por quê? Lá não é como uma praia, por exemplo. A quantidade de pessoas que está diariamente lá na praia, de turistas, de pessoas de fora, são pessoas que não têm a vivência de estar diretamente na praia. São pessoas que vão visitar porque acham bonito, vão tomar banho e precisa ter uma atividade de prevenção ali. A cidade de Traipu, ela é uma situação específica. Então, as pessoas que moram no local, elas têm aquela facilidade em lidar com o meio líquido, com o rio, porque desde criança aquilo ali tem pessoas em Traipu lá que nada muito melhor do que a maioria dos nossos bombeiros, vamos dizer assim, daqui do nosso batalhão, né? Tá, apesar de não ter a técnica de salvamento caso aconteça ou coisa dessa natureza. O que acontece? A prefeitura de Traipu, ela formou uma equipe vamos dizer assim, para realizar essa atividade lá durante os finais de semana, que é quando o rio tem movimento, realmente. Aí o que acontece? Só que o movimento pequeno porque normalmente é da cidade. Em festas, em grandes festas, como carnaval, por aí vai. Eles solicitam, através de ofício, o nosso apoio. E a gente se faz presente lá durante aqueles dias em que pessoas de fora vão para Traipu para visitar o local. E aí a gente normalmente determinou desde o início, e aí criou-se uma cultura já da prefeitura de Traipu dos guarda-vidas de lá, deles isolarem o local de banho. A pessoa passou daquela corda ali, ela é rapidamente retirada do local e pode ser até presa se descumprir. E aí facilitou bastante essa questão de não ter os acontecidos de afogamento lá nos últimos anos. Tem melhorado bastante. No início, era sempre, né? Toda festa que tinha lá, alguém realmente perdia a vida. E aí seria porque bebeu bebida alcoólica, porque se enganchou, pulou em um local que achou que era fundo e era raso e bateu numa pedra, por aí vai. O ribeirinho, a população ribeirinha que mora ali, ela conhece todos os pontos onde ela pode ir, onde ela toma banho melhor, não vai se acidentar, não vai correr risco.
A preocupação maior em cidades ribeirinhas é quando tem um público flutuante, que é aquele que acontece em festas. E aí o bombeiro se faz presente lá, junto à prefeitura. É claro que a gente não adivinha quais são as festas que acontecem em Traipu. Então a gente conversa, tem aproximação com o pessoal lá da prefeitura, e a gente, qualquer coisa que vocês precisarem da nossa atividade diária durante festividades, aí é só nos chamar que a gente se faz presente lá na atividade de prevenção em salvamento aquático. E aí ele sempre é quem nos avisa, ó, um mês de antecedência, 2 meses, e aí a gente monta a ordem de serviço, cria uma equipe extra em um outro veículo para fazer essa atividade de salvamento aquático lá no local. O senhor falou sobre a questão que no de salvamentos deu a ordem para o pessoal que, se eles não cumprissem, seria dada a ordem de prisão. Possivelmente. E aí tem muita gente que está nos assistindo e fica aquela dúvida, né? Alguns que até querem e galgam fazer o concurso para o Corpo de Bombeiro, fica perguntando, mas se policial militar anda armado? Mas e o bombeiro militar anda armado? Pode ter arma? O bombeiro militar, como o próprio nome já diz, é igual à polícia militar, nós somos militares, então nós somos regidos por uma única legislação. Então o bombeiro militar, apesar de não ter a arma como seu, vamos dizer assim, a sua ferramenta de trabalho diário, que aí a obrigação realmente dessa atividade com a arma diretamente é a polícia militar e a polícia civil, ele possui sim a arma, a maioria dos bombeiros possui arma, e é interesse de cada um realmente, outros não possuem, não se sente confortável, mas aí sempre tem alguém que está armado, porque em diversos locais que a gente se encontra, por exemplo, se o cidadão não é o bandido, não é o meliante, ele normalmente ele não interfere em uma atividade bombeiro militar, que é de salvamento, é sempre de ajuda. É alguém que realmente está desesperado ali, ou quer aparecer, ou está sob efeito de álcool, ou drogas. E aí o militar, quando ele se encontra armado em uma ocorrência dessa, ele já restringe um pouco a possibilidade daquele indivíduo atrapalhar durante a operação, durante o trabalho do bombeiro. Então, a única utilidade diária que a gente vê assim, em ocorrências de bombeiro é nessa situação. É claro que um cara que porta arma, ele não vai estar diretamente atendendo um incêndio dentro da residência, já que a pólvora, o material que está ali, ele pode trazer um acidente durante a ocorrência. Então, em outras atividades, bem mais simples ser utilizado. Então, o bombeiro militar, igual um policial militar, ele pode possuir uma arma, pode portar uma arma, sim. Mas, assim, não é uma ferramenta de trabalho dele, é mais para a sua defesa pessoal, da sua família, ou, no caso de uma intervenção mais ríspida, em uma ocorrência em que o indivíduo esteja atrapalhando o atendimento. Muito difícil isso acontecer. De um bombeiro puxar uma arma em uma ocorrência, eu não tenho lembrança diretamente, mas, por exemplo, imobilizar um cidadão que está atrapalhando aquele momento da ocorrência, já aconteceu sim, imobiliza, amarra ele direitinho lá e chama a polícia militar, e a polícia militar realiza a atividade dela de autuar o cidadão. Existem algumas situações e até eu quero que o senhor explane para quem está nos assistindo. Tem pessoas que gostam de criar cobras. E eu queria ouvir do senhor, por exemplo, primeiro sobre a captura, como é que funciona a captura de uma cobra e em que ataque de cobra é que nós temos que nos preocupar, porque, por exemplo, tem a cobra verde, tem a corre-campo, e se esses animais são peçonhentos ou não, e se alguém, por exemplo, ele galga criar uma cobra, quais são os trâmites para criar? E se não segue esses trâmites, o que pode acontecer com essa pessoa? Isso, o animal silvestre, aí a polícia militar, ela trata diretamente desse tipo de atividade. Então, nós não é nossa responsabilidade fiscalizar a criação ou a utilização de animais silvestres dentro das residências, né? Isso é atividade realmente policial. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, que possui o batalhão ambiental, e aí eles são responsáveis por autuar esse cidadão que usa desse tipo de animal sem autorização, sem registro prévio, através dos órgãos competentes, que é o IBAMA, né? E aí, o que a gente atua em determinadas ocorrências como essa, como eu falei, a atividade de salvamento especial, ela vai lá capturar aquele tipo de animal. Ah, sofreu uma mordida de cobra e tem como capturar aquele animal, é importante, porque nem todo mundo vai saber facilmente diferenciar
um animal peçonhento de um não peçonhento. Porque um não peçonhento, aquele que não possui veneno, é mais o tratamento da ferida. Claro, é bom se deslocar à unidade de emergência do Agreste, caso não consiga, que solicite a presença do bombeiro, do próprio equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E aí, com a identificação da cobra, o médico lá na unidade de emergência, ele vai saber atuar melhor em cada tipo de situação. Então, no mínimo uma foto, qualquer coisa que identifique aquele animal que veio a morder. Inclusive, uma mordida de cão exige cuidados também interessantes. Então, precisa acompanhar aquele animal, se nos próximos dias ele vier a falecer ou não, ele precisa ter um tratamento diferenciado. A vítima que sofreu a mordida, então, se ele não tiver nada durante 5 dias, salvo engano, é um indicativo de que aquela mordida não vai prejudicá-lo mais à frente, como uma pessoa que foi mordida, e por aí vai. Então, cuidado diretamente relacionado está na identificação realmente daquele animal. Se puder tirar uma foto, se puder capturá-lo, se puder chamar o bombeiro para que o bombeiro realmente ajude nesse sentido, já que é uma cobra, o bombeiro tem a obrigação de ir lá fazer a captura desse animal, e aí as técnicas a gente utiliza diariamente, lá o pessoal faz treinamento. Nós possuímos ferramentas, sim, é como se fosse uma vara, como se fosse uma tesoura na ponta, mas não é uma tesoura, é um material realmente que aí protege para que você não acabe sacrificando o animal em tentar capturá-lo. Então, toda a destinação desses animais silvestres, a gente liga para o batalhão ambiental, e aí eles vêm até o nosso batalhão recolher esse animal para levar de volta lá para o habitat natural dele. Então, o cuidado maior de uma vítima de ataque de animal é justamente ter a identificação correta daquele animal para que facilite o atendimento dele no hospital, na unidade de emergência, no próprio hospital regional. Nós estamos aqui falando de Arapiraca, né? Que tem uma ladeira muito conhecida como Ladeira do Claudenor, mas estamos perdendo esse nome e sendo modificado, né, pela população como Ladeira do Jacaré. Como é que surge aí esses jacarés nesta localidade? O nosso clima aqui, ele é favorável para o surgimento desses animais? Possivelmente algum animal desse foi inserido, né, no passado nesse local, e aí eles vieram a se reproduzir. O jacaré ele se reproduz com facilidade. Então, assim, as pessoas estão alimentando, pelo que a gente vê vídeos, né, na internet, das pessoas alimentando eles lá. Isso aí tem provocado ainda uma certa restrição daquele local em que eles se encontram ali. Então, a partir do momento que eles perceberem que não vai ter alimento suficiente para todos eles, isso aí pode acontecer deles começarem a praticar canibalismo, ou saírem daquele local e começar a avançar às ruas. Sim, mas aí a gente tem não é o que ainda está acontecendo corriqueiramente. Quando isso acontece realmente, isso deveria acontecer diariamente. Já aconteceu de um ou outro ir até a beira da pista? Sim, já aconteceu. Nos chamaram, a gente foi até o local, capturou ele, colocou de volta lá no habitat dele. E aí a gente estava conversando com a Secretaria de Esporte e Lazer, e eles estão com um projeto, através do prefeito municipal, de melhorar aquela área ali para virar realmente uma área de lazer, e aí fazer tudo bonitinho, certinho, para que a população que adentre aquele local, que vai utilizá-lo como um local ao ar livre, né, para fazer atividade física, caminhar, conversar, que promova também uma segurança naquele local. Então, por alto, cheguei a ver as ideias lá relacionadas ao cercar aquele ponto onde os animais ficam, para que eles não possam sair daquele local que já é deles, e aí ter um cuidado maior com aqueles animais. O que acontece? Caso um animal desse saia daquele local lá e comece a adentrar a via pública, ou se aproximar, ele não é um animal muito rápido. Então, as pessoas facilmente poderão avisar outros que estão próximos, ligar para o corpo de bombeiro, o bombeiro vai lá fazer a captura, ou leva para o batalhão ambiental, ou devolve ao habitat dele lá natural. Mas aí o cuidado que as pessoas têm que ter é relacionado realmente a não tentar se aproximar, mexer, se não conhece o tipo do animal. Eu vou pegar no rabo, ele tem uma atividade de defesa também com a cauda, né?
Então, o que acontece? Qual é a nossa preocupação? Se alguém começar, por exemplo, querer invadir a área daquele animal ali, para conhecer, tem pessoas que realmente se sentem muito corajosas para isso. E o bombeiro precisar intervir dentro do ambiente onde está realmente infestado de jacarés. Então, a nossa preocupação maior hoje é essa. Não é aquele que se desgarra e vai até o asfalto, porque normalmente a população vê, um carro vai passando, já liga para o bombeiro vai lá, tira ele do local, bota de volta. Mas aí a gente espera que esse projeto, que a prefeitura está pensando em executar, saia realmente, vai ser muito importante para aquela área, muito importante para a população de Arapiraca, e vai preservar os animais no habitat deles, sem que possam oferecer riscos à comunidade, né, que mora ali. E quando a gente fala dos jacarés, né, tem pessoas que olham ali para eles e veem como animais indefesos. Mas a mordida de um animal daquele pode levar à morte. Todos os animais, eles possuem mecanismos de defesa, né? O jacaré, ela está diretamente relacionada à mordida, realmente, à cauda em si, mas aí não é específico do jacaré, realmente. Se ele está lá, consegue o alimento dele, está num ambiente favorável para ele ali, ele não é um animal que vai oferecer um risco diretamente às pessoas que estão ao redor. Ele não é um animal que está à espreita, quando alguém passar agora eu vou pegá-lo, não é. Ele se sente ameaçado, claro, ele vai se defender, e aí é esse o risco que acontece quando um animal desse sai do ambiente dele. Alguém vai mexer, qual é a reação dele? É querer se defender. E aí, possivelmente, ele vai usar o mecanismo dele de defesa, né? Que bate-papo bom, que bate-papo agradabilíssimo, né? É uma honra ter o senhor aqui, né? Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Estamos se aproximando do final do nosso bate-papo, né? Temos assunto para um bate-papo 2, boa! Mas eu quero fazer ainda algumas perguntas antes de finalizarmos. Qual a idade do senhor hoje? Pergunta difícil, eu tenho que sempre fazer a conta. Muita gente me pergunta diariamente. De 81, né? Claro. 44 anos. Vou para 45 agora em março do ano que vem. Boa. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar numa mesma mesa como essa, com o Alielso, Coronel Alielso, com o Alielso de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Aí eu dizia, vá por aqui, a profissão bombeiro militar é a profissão que foi criada e você parece com isso aí. Eu gosto muito da profissão que desempenho desde o início. Nunca demonstrei desgosto nenhum. Toda profissão ela lhe traz problemas diários, dificuldades diárias, mas isso aí é natural da vida adulta. Então, não tem porquê. A gente está aqui realmente para enfrentar, para servir, para resolver os problemas e ajudar da melhor forma que os nossos bombeiros lá que estão diretamente na linha de frente possam executar o trabalho deles da melhor forma possível, que a sociedade se sinta realmente com a presença do bombeiro aqui próximo dela. A gente não deseja que todas as pessoas necessitem do bombeiro, porque quem quer realmente ter o bombeiro lá na sua casa para resolver algum problema? A gente não quer que tenha o problema em si, né? Mas a gente quer dar essa palavra que a população se sinta segura com os profissionais que trabalham nesta comunidade diretamente. Só tenho a agradecer. Coisa boa, coisa boa. Tem muitos jovens que estão nos assistindo e às vezes estão inseridos em uma comunidade que não é favorável financeiramente e às vezes galgam sair daquela realidade para um patamar melhor. Entretanto, a sua comunidade não acredita ou alguém desacredita. Mas aí eu queria que o senhor desse um conselho para essa juventude que está nos assistindo, que galga aí um futuro melhor. Isso, é pensar sobre a vida, né? A vida não é como um jogo de xadrez que todo mundo começa no mesmo ponto, né, do início. Vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia a um jogo de cartas. Então, cada um começa com uma capacidade realmente de jogar a vida. E aí, durante o seu interesse, a sua dedicação, durante o jogo da vida é que vai fazer você galgar os locais, os postos, aquele que você quer para a sua vida. Então, conheça realmente as profissões, inicialmente, e aí com as cartas que você tem, procure a melhor forma de encontrar o caminho que lhe faça feliz, né? O objetivo da vida
como um todo, é a felicidade. E aí a profissão bombeiro militar é a que vai dar felicidade a qualquer um que queira segui-la, com certeza. Mas diversas outras profissões. Cada profissão ela traz um mundo, uma vida, um universo em miniatura ali, aquela profissão em si. E um todo é que mostra o que a gente vê aí diariamente, que é a vida na Terra, as relações entre as pessoas, entre os países, o comércio, a economia e por aí tudo se conecta e forma o objetivo de vida. Então, o objetivo de vida de cada um está em encontrar realmente, através das cartas que ele recebeu quando nasceu, ele jogar da melhor forma possível. E aí ele vai conseguir, muitas vezes, galgar locais, lugares, felicidades maiores do que aquele que recebeu as melhores cartas inicialmente. Depende de cada um. Coisa boa. A gente olha para o senhor e o brilho no olho, ele continua, né? O que o senhor bem falou, né? Que mesmo após tanto tempo, né? Mesmo após tanto tempo, mas para se manter com o brilho no olho e ativo, tem que estar ali, né? Sempre se adaptando e se mantendo atualizado na área, na função. A gente sabe que lidar com pessoas não é fácil. E hoje o senhor ocupa um alto posto, né, no comando, né, coronel do Corpo de Bombeiro, e é um posto muito honrado. Né? Eu acredito que muitos galgam esse posto, né? Muitos sonham e sonharão com esse posto. E o senhor já ajudou muita gente. Entretanto, a gente lida com pessoas e ao lidar com pessoas parece que num lapso de tempo elas se esquecem do que a gente fez outrora por elas. Como é que o senhor lida com a ingratidão? A ingratidão, normalmente eu não absorvo, não assimilo a ingratidão. Para mim, meu objetivo de vida, eu não assimilo posições negativas. Então, aquela pessoa que foi ingrata, vamos dizer assim, do meu ver, naquele momento, daqui a 10 minutos, eu consigo tranquilamente, se ela quiser, transformar aquela ingratidão em uma proximidade maior, em uma relação melhor, inclusive, do que aconteceu naquele momento. Então, a minha mente, eu tento sempre deixar ela aberta. A gente sabe que eu não posso exigir do Flaudísio que tenha uma postura, um pensamento, uma visão de mundo igual à minha. Nunca, cada pessoa é igual às profissões, é um universo em separado ali. E aí eu preciso respeitar e, de repente, compreender por que ela teve aquela postura, por que ela teve aquela resposta, para que eu entenda realmente, individualmente, com as suas experiências de vida, as pessoas de repente quiseram dizer uma coisa, eu que entendi errado. Então, nem sempre aquilo que eu estou falando para você não é o que realmente você está ouvindo. Vai depender do entendimento de cada um, da visão de vida, de mundo. É isso que eu coloco na minha mente, sempre aberta. Coisa boa, coisa boa. Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? E aí você complicou. O bombeiro ele trabalha muito com a questão da segurança. Uma frase. Aí eu vou puxar um pouco das cartas, né, que a gente falou. Vai entrar no jogo, entre sempre para ganhar, independente do resultado. É uma frase que eu trago para mim sempre. A gente acha dificuldades diárias em tudo que você tenta fazer, é uma coisa nova, é um conhecimento novo, é uma atividade que você não sabe que vai executar, mas a gente entra sempre para ganhar. O resultado não me interessa. Foi ruim, na próxima entra para ganhar novamente. Então, a visão positiva sempre da vida, ela deve existir. A profissão bombeiro militar traz isso para a gente diariamente. Então, diariamente a gente encontra desafios e a gente sempre entra para ganhar. Coisa boa. Tem muitos bombeiros que estão nos assistindo aqui no nosso estado e de fora do estado também. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os bombeiros que estão nos assistindo. Uma mensagem bem simples e básica que eu tenho para os bombeiros é de agradecimento. Assim, conheci a profissão, sou bombeiro militar, mas toda vez que encontro nos estados que a gente passa, nas cidades que a gente encontra, quando a gente vê uma viatura passando em atendimento a uma ocorrência com sirene ligada, a gente sente
a importância daquele bombeiro militar que está ali em atendimento. Então, eu agradeço como cidadão, na verdade, a existência da corporação, dos bombeiros, como eles são, todos os estados que a gente vai, o sentimento é o mesmo, é de união, é de ajuda. E aí a gente só tem a agradecer esse ambiente que se formou naturalmente e é cultural, não tem como modificar mais. Coisa boa, coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco, né? Estamos se aproximando do final do nosso bate-papo. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. Que honra, né? Receber aqui o Coronel Alielcio. Eu que agradeço. Né? Um camarada muito inteligente e muito do bem. A gente, próximo ao término do episódio, a gente faz uma pergunta, um bate e volta, né? E eu queria ouvir do senhor um time. Torce para algum time? Vasco da Gama. Boa. Não sou muito do futebol, tento até jogar um perna de pau, como se fala assim. Não sou de assistir os jogos, mas eu não sei porquê, não sei se é questão histórica. O Vasco da Gama está dentro da nossa história também, né? E ficou. Boa. Boa. Uma cor. Azul. Por que o azul? Azul. Não sei porquê. Não sei se é porque eu enxergo o azul como uma cor que traz força para mim, traz determinação, traz vontade. Eu enxergo a cor dessa forma. Outras cores eu sinto mais uma delicadeza, e aí a cor que eu realmente tento me identificar é o azul. Coisa boa. Um lugar. Arapiraca. Boa! Estrela-Rosa! Boa! 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 O senhor canta? Não. Muito ruim. A gente brinca, né? Quando é mais novo, nos karaokê, que se encontrava, mas aí... Essa é uma música que marcou o senhor, não foi. A música do Cidade Negra, Tony Garrido, aquela... Não lembro exatamente a música. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu acho que a música é espetacular. Boa. Quero mandar aqui um abraço para a doutora Lucimônica. Ela também falou sobre essa canção. E eu, particularmente, gosto muito dessa canção, porque muitas das vezes as pessoas não sabem os nossos bastidores, né? E só vê a Estela no palco, né? E aí julgam o close sem saber os corres, né? Da vida, né? Sem saber as correrias. Que está atrás das câmeras é verdade. É o que nos transforma, é o que diz quem nós somos realmente no dia a dia. Né? Verdade. E eu me apego muito a uma fala de um amigo, nele bem ressaltou que às vezes a gente confunde o reconhecimento com o sucesso. A gente diz que o sucesso é quando a gente levanta o troféu no pódio, mas ali na verdade é o reconhecimento. O sucesso é quando a gente queria desistir. Tudo é consequência. Mas não desistiu. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui, né? Elevou muito o nível do DDI Podcast, ter o senhor conosco. Mas eu quero que você faça as considerações finais. Fica à vontade. Considerações finais. Para mim, foi uma satisfação realmente. Não tenho a vivência diária de participar de entrevistas, principalmente podcasts, né? Eu não conhecia realmente. Foi tanto que eu digo, olhar como é que funciona realmente esse podcast. Não tinha assistido ainda. Tive vídeos, cortes. Boas, cortes. No YouTube, legal. Aí, mas para a gente foi uma satisfação, gostei de ter participado. Estamos à disposição quando quiser e aparecer algum assunto que você acha interessante e viável a gente conversar novamente, a gente está à disposição. E aí eu espero que a gente tenha interferido, né, incentivado ou modificado vidas como está no lema do seu podcast. Né? Eu só tenho a agradecer de estar aqui, estamos à disposição para você, para a sociedade, o que precisar. Coisa boa. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, né? A gente sabe que a agenda do senhor é concorrida e corrida, mediante tanto trabalho, e reservar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Repito mais uma vez, eleve muito o nível do DDI Podcast. Fico muito feliz de conhecer um camarada, né, com todo respeito, como o senhor, né, Coronel Alielcio, que tem muito conhecimento, né, muita técnica também, e comanda o Corpo de Bombeiro aqui da nossa cidade, né, grande cidade, Arapiraca. Para mim é uma honra muito grande. Papai do Céu continue abençoando o senhor. Eu que agradeço a todos nós, né? Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente todas as terças,
quartas e quintas-feiras temos um encontro aqui marcado às 20 horas. Isso mesmo. Então, compartilha aí para o pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ajuda a gente. Meu muito obrigado e é isso. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Meu muito obrigado e valeu!